irmãos, que vou ser bem breve esta noite, mas Deus tem uma palavra para o seu coração. Aleluia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Glória a Jesus. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Aleluia. Todos acharam, queridos? Amém? Diz assim o texto sagrado: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu, pois ouvindo-o Saul, me matará? Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é tua vinda? E ele disse: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Amém. Glória a Deus. Amados, um texto bem conhecido, bem comentado, pregado, ensinado em nosso meio. Mas a palavra de Deus, ela é nova. E a palavra de Deus, como está escrito lá em Hebreus capítulo 4, se não me falha a memória, ela é mais penetrante que a espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções da mente do ser humano, do pensamento do ser humano. A palavra de Deus, ela é poderosa. Pois bem, a história de Davi, ela é uma história muito profunda e muito de Deus, porque foi o próprio Deus quem escolheu Davi. Os irmãos querem ver uma diferença de Saul para Davi?
é que Saul foi escolhido pelos homens. Quando os homens olhavam para as nações vizinhas e eles viam a figura de um rei, e em Israel ainda não havia a figura de um rei, pois o povo de Israel, eles viviam ainda a teocracia, ou o governo de Deus. Quem governava sobre o povo era o próprio Deus, e o povo queria agora ser governado por um rei. E aí o povo escolhe Saul, e Deus dá Saul para o povo. Saul foi um rei a princípio, no princípio do seu governo, ele foi um rei bom, um governante bom, que seguia, digamos assim, os mandamentos, os princípios de Deus. Só que com pouco tempo ele deixou a glória subir ao seu coração, ele deixou o seu ego falar mais alto do que a voz de Deus dentro dele, e ele deixou o poder subir ao coração. E é muito perigoso, irmãos, quando nós deixamos o poder subir ao nosso coração. É muito perigoso quando nós nos esquecemos de Deus e da sua vontade, e nós nos encontramos num patamar muito elevado, e nós achamos que o negócio funciona porque nós estamos naquele patamar, porque nós estamos naquela posição, porque agora nós estamos na liderança. Então, e deixamos o nosso ego crescer demais, o nosso eu crescer demais, e nos esquecemos de Deus. É muito perigoso para o ser humano quando ele se esquece de Deus e deixa Deus em segundo plano. Não, irmãos, Deus tem que estar em primeiro plano em todo o tempo na nossa vida. Já dizia o sábio Salomão que o final das coisas é melhor que o início dela. O início de Saul foi muito bom. Eu lembro-me que quando ameaçaram Israel, não me recordo agora qual foi o povo filisteu, se não me engano, mandaram uma carta ameaçando Israel, dizendo que iriam furar o olho direito da nação, e foi uma ameaça muito grave de Mandiné, muito forte, e chegou aos ouvidos de Saul. E a Bíblia diz que Saul, ele rasgou um boi, pelo chifre. Irmãos, isso é coisa sobrenatural, isso não é coisa humana. O ser humano, irmão Silvio, é comum, ele não consegue pegar um boi pelo chifre e rasgar pelo meio. Isso é coisa de quem está cheio de Deus. Saul estava cheio de Deus naquele momento. Eu quero dizer à igreja aqui esta noite que nós não podemos estar cheios de Deus só por um momento. Nós precisamos estar cheios de Deus em todos os momentos. Não adianta Saul estar cheio de Deus por um momento e depois tomar decisões erradas e passar a viver vazio de Deus. Irmãos, um homem vazio de Deus, ele vai tomar atitudes muito erradas e contrárias à vontade de Deus. O homem vazio de Deus, ele vai tomar atitudes que vai o levar para o precipício. Por isso, nós não podemos estar cheios de Deus só por um momento. Nós precisamos estar cheios de Deus todos os dias. Quando acordamos de manhã, precisamos estar cheios de Deus. À tarde, precisamos estar cheios de Deus. À noite, precisamos estar cheios de Deus. Quando vamos dormir, precisamos estar cheios de Deus. Aleluia. Não leve uma
vida cheia de Deus só por um momento. Seja cheio de Deus todos os dias na sua vida. Saul estava cheio de Deus a ponto de rasgar o boi pelo chifre e não aceitar aquela ameaça que o inimigo tinha imposto. E ele vai consultar Deus e ele vai vencer os inimigos. Só que Saul, como eu já disse, deixou o eu crescer mais que Deus. Nós precisamos lembrar daquele texto que disse João: importa que eu diminua e que ele cresça. Aleluia. Porque se nós agirmos como João agia, João Batista, se nós agirmos como João Batista agia, nós nunca vamos passar à frente de Deus. Pelo contrário, Deus sempre vai estar na nossa frente, nos guiando, nos guardando, nos protegendo, nos abençoando. Mas Saul passou o missionário Agar à frente de Deus. E aí ele começou a tomar atitudes, irmã Cássia, erradas. Ele passou a tomar atitudes contrárias à vontade de Deus, porque talvez por causa do alto cargo que ele exercia na comunidade de Israel. Ele era o líder maior, ele era o líder maior, ele era, aleluia, a liderança que estava acima de toda a nação. Só que ele deixou de fazer a vontade de Deus. Os irmãos querem ver uma decisão que Saul tomou que muito aborreceu a Deus. Ele marcou um encontro com o profeta Samuel. E nesse encontro, Samuel iria sacrificar a Deus. E só quem tinha autoridade para sacrificar era o sacerdote. E Samuel, no seu tempo, ele exerceu 3 ofícios diante de Deus. Quem lembra os ofícios de Samuel? Profeta, sacerdote, juiz. Como sacerdote, ele iria sacrificar, sendo que Saul, ele só era rei, mais nada. Irmãos, diante de Deus, um sacerdote tem mais autoridade do que um rei. Diante de Deus, um profeta tem mais autoridade do que um rei. Porque a autoridade de um rei, ela é humana, mas a autoridade de um profeta, ela é divina. A autoridade de um rei, ela é humana, mas a autoridade de um sacerdote, ela é divina. Eu me lembro que quando Jesus estava diante de Pilatos, e Pilatos entrevistando Jesus, fazendo algumas perguntas a Jesus, Pilatos disse assim para Jesus: eu tenho poder para lhe prender e para lhe soltar. Jesus levanta a cabeça e olha nos olhos de Pilatos e diz: nenhum poder lhe é dado se do alto não vier. Aleluia. Jesus estava querendo dizer para Pilatos mais ou menos isso: o poder que você tem vem do homem, mas o poder que eu tenho vem de Deus. O poder que você tem é horizontal, é o melhor, é
vertical, mas o poder que eu tenho é horizontal. O poder que você tem vem de Roma, mas o poder que eu tenho vem do trono de Deus. Aleluia! Glória! Louvado seja o nome do Senhor. Saul chega primeiro no local marcado com o profeta, com o sacerdote, com o juiz Samuel. Saul já estava impaciente de tanto esperar a chegada do sacerdote para sacrificar. Tem uma palavra escrita em Hebreus capítulo 10, versículo 37. Se não me falha a memória, o versículo 37. Que diz assim: porque necessitais de paciência. Aleluia. Porque necessitais de paciência, para que, depois de terdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. É o versículo 36. Saul estava impaciente esperando Samuel. As ovelhas já estavam ali para serem sacrificadas, mas Saul não tinha autoridade nem autorização de Deus para sacrificar. Tem muitos irmãos que estão impacientes, não estão mais aguentando esperar o tempo de Deus na sua vida, não estão mais esperando, não estão tendo mais paciência para esperar o sacerdote chegar, estão impacientes, estão querendo tomar uma decisão que Deus não permitiu que tomasse. Tenha paciência, porque no tempo certo Deus vai abrir a direção acertada. Deus vai dirigir a tua vida para que você seja abençoado, para que você seja abençoada pelo amor de Deus. Tenha paciência. Saul estava em paz. Tenha paciência. Espere em Deus. Tem um salmo, não me recordo de memória agora, que diz que porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de ti. Espere em Deus. Espere em Deus. Aí eu vou citar o versículo 37 de Hebreus 10. 36 fala de paciência. 37 diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Oh, aleluia! Aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, Ele vai fazer. Aleluia! Não se comporte como Saul, se comporte como Davi. Aleluia, glória a Deus. Não se comporte como alguém que já perdeu a esperança em Deus e está tomando decisões contrárias à sua vontade. Se comporte como um crente fiel que espera, que aguarda, que confia até que Deus desça, aleluia, e responda a sua Quer ver outra coisa que Saul fez? Saul ganhou uma guerra e Deus mandou matar os animais. Mata todos os animais.
Saul matou alguns, e ele viu lá, irmão Silvas, umas ovelhas bonitas, fortes. Vou levar algumas para mim, vou colocar lá não junto do meu rebanho. Só, irmãos, que aonde tem profeta, Deus está presente. E aí, mais uma vez, o profeta chegou depois. O profeta chegou depois. Ele perguntou como é que foi, tudo bem? Matou todos os animais? Não matamos todos os animais, fizemos assim como Deus havia mandado. Só que Deus está vendo. Deus não é cego, irmãos. O pastor às vezes não está enxergando, mas Deus está. Aleluia. Deus está vendo tudo. A Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor são como chama de fogo, e Ele contempla tudo. O olhar de Deus, Deus não olha só na nossa aparência. Já vou chegar na casa de Jessé. Deus não olha só na nossa aparência, como nós estamos vestidos, que nós estamos calçando. Não, Deus está olhando lá para dentro. Deus está olhando aqui para dentro, para a nossa mente. Ele sabe o que pensamos, Ele sabe qual é a intenção do nosso coração. Deus não está preocupado só com a sua aparência. Deus está mais preocupado com o que está passando por dentro de mim e de você. As ovelhas entregam Saul. Aí Samuel começa a ouvir, mas eu estou ouvindo, é balido mesmo, não é balido? Não é balido não. Se eu não me engano é balido das ovelhas. Se alguém conferir aí para mim, por favor. Se não me engano é o balido. Eu estou ouvindo balido de ovelhas. Que ovelhas são essas, Saul? Aleluia. Aí Saul ficou sem graça, porque Deus está vendo. Era para matar, mas ele levou para casa. Irmãos, não leve para casa aquilo que Deus não quer que você leve, porque muitas vezes aquilo vai te trazer maldição, aquilo vai te trazer derrota, vai te trazer tribulação. Só leve para sua casa aquilo que agrada a Deus. E aí Saul, porventura você trouxe alguma ovelha, algum animal que Deus disse para não trazer? Aí Saul não teve mais como esconder. Irmãos, nós não podemos esconder nada de Deus. Não tem que esconder nada de Deus, porque Deus está vendo. Eu não consigo esconder nada de Deus. Com isso Deus foi rejeitando Saul. Deus foi rejeitando Saul. Só que o profeta Samuel, ele tinha um coração muito bom. Às vezes a gente quer ter um coração muito bom, né, irmãos? Foi terça-feira, se eu não me engano. Uma terça-feira dessa daí, chegou um camarada, morador de rua. Ô pastor, estou com a minha família ali, estou com fome, ainda não comendo. Aqui tem um pessoal que trabalha com quentinha, ele faz uma quentinha mais barato para a gente. O senhor pode pagar? Falei, posso. Eu vou lá falar com ele. Aí foi, voltou. Não, pastor, ele faz por R$8. Falei, tudo bem. Falei, só que eu não estou com dinheiro aqui, realmente eu não estava. Não, mas ele aceita Pix, então eu posso fazer um Pix para ele. Ô irmão, às vezes nosso coração está muito bobinho, né? Muito bonzinho. Aí eu fiz o Pix. Mas Deus foi mais bom que eu. Não deixou o Pix ir, o Pix foi e voltou. Nunca aconteceu isso, irmão, de eu fazer um Pix para alguém e voltar. Nunca.
Todos que eu faço vai e não volta. O Pix voltou. Aí eu recebi uma mensagem, pá, Pix estornado. Falei, o céu estornou meu Pix, porque sabia que aquele camarada ia usar o dinheiro para droga, para outras coisas que não convém. Às vezes a gente quer ser bonzinho demais. Assim estava Samuel com Saul. Samuel queria manter Saul no reino, mesmo vendo as coisas erradas que Saul estava cometendo. Todos os dias era uma coisa errada e aquilo já não estava mais agradando a Deus. E Deus rejeitou Saul de tal forma que Deus não queria mais Saul no reino. Deus não queria mais Saul no reino. Você já viu uma pessoa rejeitada insistindo? Irmãos, não vai dar certo. Não vai dar certo. E Samuel, né? Não, mas ele é Saul, é o rei, o povo escolheu. Até o dia em que Deus falou com Samuel: vai à casa de Jessé, que eu já tenho escolhido para ungir como rei sobre Israel. Samuel ainda queria tentar fazer Deus mudar de ideia. Quem sou eu, irmãos, para fazer Deus mudar de ideia? Deus é quem pode me fazer mudar de ideia, porque Ele tem poder para me convencer, Ele tem argumento para me convencer. Aí Samuel disse: não, mas se eu for, Saul vai querer me matar. Que fica com medo de falar o que Deus está mandando. Não tenha medo. Tem profeta que só libera a palavra de paz, palavra de bênção, palavra de cura. Mas, irmãos, ele oculta a palavra que Deus está falando contra o pecado de A, o pecado de B. Não, irmãos. Não que nós vamos excluir ninguém da igreja, botar ninguém para fora, mas nós vamos tratar desta pessoa, cuidar desta pessoa, até que o Espírito Santo faça uma obra e ela tem o seu coração restaurado. Aleluia. Deus disse: leva ovelhas, tu vai para fazer um sacrifício. Aí vai Samuel para a casa de Jessé. Irmãos, porque o profeta, quando ele chegava, as pessoas temiam. Porque o profeta, ele trazia o oráculo de Deus, a palavra de Deus para entregar. E ela poderia ser boa ou poderia não ser boa. Ela poderia ser uma palavra de bênção, de prosperidade, mas ela poderia ser uma palavra dura, de correção, de conserto. Por exemplo, Isaías 6, Deus manda o profeta ir ao palácio do rei Ezequias. Para quê? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, onde o profeta chegava, o sacerdote chegava, as pessoas ficavam apreensivas. E aí perguntaram para ele: a tua vinda é de paz? A minha vinda é de paz. Vim para sacrificar. As pessoas descansaram. O que ele veio trazer é paz. Veio trazer uma palavra de paz. Chamou Jessé, reuniu os filhos, vamos sacrificar. Jessé reúne seus 7
Deus havia realmente mandado ele ali. Entra o filho mais velho. Quando Samuel olha, Samuel pega o odre de azeite. Ele pega o odre de azeite. Ele já ia, Jéssica, derramar sobre a cabeça do moço. Quando Deus bradou e disse: não é esse. Porque eu não vejo como um homem vê. Aleluia. Deus vê diferente. Deus não vê só a aparência. Deus não vê só o diploma. Deus não vê só a sabedoria. Deus olha para o coração. Como é que está o coração? Como é que está a vida? Tem propósito? Não tem propósito? É valente? Não é valente? É corajoso? Não é corajoso? Deus está vendo as características de Davi. Aleluia. Samuel não viu, mesmo porque Samuel não conhecia. Aleluia. Se Samuel tivesse um pouquinho mais ligado, ele iria entender que não era ele que ia escolher, que o escolhido já estava na família. Ele só ia derramar o azeite. Então aqui Samuel meio que se precipitou um pouquinho, escolhendo. Não é Samuel que escolhe, não é o pastor que escolhe. Quem escolhe é Deus. O pastor só confirma a escolha de Deus. Aleluia. Deus já tinha escolhido Davi. Deus já tinha elegido Davi. O céu já havia eleito Davi para ser o novo rei sobre Israel. Porque Saul havia sido rejeitado. Glória a Deus. Nós não podemos fazer parte dos rejeitados. Nós temos que ser contados como eleitos. Eleitos, elegidos por Deus, eleitos por Deus. Aleluia. Nós não podemos jamais fazer parte dos rejeitados. Aonde estão os rejeitados? Os rejeitados estão nos deleites da vida, cometendo coisas que não agradam a Deus, estão na roda dos escarnecedores, estão aí, aleluia, em tantos lugares, desagradando e deixando de fazer a vontade de Deus. Nós somos eleitos. Davi foi eleito, escolhido, separado e depois ungido. Os 7 filhos de Jessé passaram por Samuel. Não foi o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, muito menos o quarto, nem o quinto, nem o sexto, nem o 7º filho. Samuel perguntou a Jessé: acabaram seus filhos? Ele disse: não, ainda tem um menor. Ele está no campo cuidando do rebanho. O menino é trabalhador. O menino é trabalhador. Você quer ver uma característica de quem Deus vai escolher? Ele não é preguiçoso, ele não é vagabundo, ele está trabalhando. Davi estava cuidando das ovelhas, do rebanho do pai, trabalhando de sol a sol. Eliseu, imagina, quando Elias desce do monte, Deus dá ainda algumas missões para ele fazer, irmã Silvia. Ele vai
lá onde estava Eliseu. E aonde estava Eliseu? Estava em casa, dormindo. Não, Eliseu estava arando a terra com 12 juntas de boi, e ele já estava na 11ª, se eu não me engano, ou já na 12ª, ele estava trabalhando. Deus não vai escolher desocupado, Deus não vai escolher aquele que não gosta de trabalhar. Tem muita gente encostada por aí, principalmente alguns que chegam na igreja. Não, irmãos, Deus não chama desocupado, Deus chama quem trabalha. Davi estava trabalhando. Chama ele, porque enquanto ele não estiver aqui, ninguém vai assentar à mesa. Irmãos, a mesa já está posta, a mesa já está preparada. Só que o banquete não vai ser servido enquanto você não chegar. Vai chegar o tempo em que o próprio Deus, irmã Silvia, vai mandar servir o banquete e nós estaremos assentados à mesa. Vai chegar o tempo da sua vitória, vai chegar o tempo em que Deus vai te levantar, vai chegar o tempo em que a porta vai abrir, vai chegar o tempo. Aleluia! Glória a Deus. Salmo 23, Salmo de Davi. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aleluia! Deus vai preparar esta mesa, Deus vai preparar este tempo, Deus vai chamar, Romanos 7, Deus vai chamar a existência as coisas que não são como se já fossem. Deus vai preparar esta mesa, vai ungir a sua cabeça com óleo, o teu cálice vai transbordar, aleluia, e a bênção de Deus vai descer como chuva sobre a sua e sobre a minha vida. Mas quem é Davi? É o menor da casa, é o menor dentre os irmãos, é aquele que não é muito valorizado, é aquele que não teve muitas oportunidades para demonstrar o seu talento, é aquele que tentou passar na prova, mas tinha outro que corrompeu o sistema, e o sistema se deixou corromper e passou na tua frente. Vai chegar o tempo que quando você assentar para fazer a prova, vai passar, vai assumir o cargo, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Cantará, súbia, cantará. Deus é maravilhoso. Chama Davi! Chama Davi. Lá vem o menino, irmãos. Lá vem o menino cheio de carrapicho, cheirando a ovelha. Não deu tempo nem de tomar banho, não tem problema. A água deste mundo só lava o corpo físico, mas o azeite que está na botija de Samuel vai limpar a alma, vai limpar o espírito, aleluia, vai te fazer cheio da unção de Deus. Lá vem Davi. O que está acontecendo? Me chamaram por quê? Aleluia. Não, Samuel está na tua casa. Samuel, meu Deus, é o profeta, é o juiz, é o sacerdote de Israel. Irmãos, eu imagino que o coraçãozinho de Davi começou a bater mais forte. Não é possível, Samuel está na casa do meu pai, tá? E ele está te esperando, ele está à sua espera, mas a minha espera. Como assim a minha espera? Deus vai te surpreender.
a bênção de Deus vai vir ao teu encontro. Tu vai ouvir a notícia, vai correndo depressa para sua casa, porque a bênção de Deus está lá te esperando, a bênção de Deus está te aguardando. Pode ir, porque chegou. Sube a decada, mandará, minha média. As oportunidades, as boas oportunidades ainda não chegaram até hoje, porque eu quero ser profeta de Deus para a sua vida aqui esta noite. A partir de hoje, as promessas de Deus vão bater na tua porta, as oportunidades vão chegar. Abrace e tome posse em nome de Jesus. Decanta labanduriguébia, Shai decanta labanduriguébia, andará sub a nébia. Até hoje, alabandarábia, as melhores oportunidades passaram direto, andará súbia. Isto tem te causado um certo constrangimento. Xarábia decantarábia nébia. Mas eu, o Senhor, te digo esta noite, virão grandes oportunidades a ponto de tu escolher qualquer. Andará súbia decantará. Eu conheço o teu coração, eu conheço a tua humildade, a tua simplicidade. Por isso te trarei oportunidades grandes, para que vejam que eu sou teu Deus e faço a diferença na sua vida. Assim diz o Senhor. Chegou a oportunidade de Davi, a grande oportunidade de Davi. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Davi nunca rejeitou uma oportunidade. Por menor que ela fosse, ele nunca rejeitou uma oportunidade. Às vezes a gente rejeita essa oportunidade porque a gente já quer estar lá em cima, né? Oh, Jesus, está descendo aqui agora, irmão. Davi nunca rejeitou. É para cuidar de ovelha eu vou, é para cuidar de boi eu vou, é para cuidar de galinha eu vou, é para cuidar eu vou. Até que chegou a grande oportunidade. Ninguém começa de cima, irmãos. Ninguém começa de cima. Começa de baixo. Nós começamos de baixo e vamos galgando e vamos crescendo de fé em fé, de glória em glória. Nós vamos galgando, vamos crescendo devagar. Às vezes a gente tropeça e cai e volta lá do início e volta tudo novamente. Parece que nunca vai acontecer, parece que nunca vamos chegar, parece que Samuel nunca vai bater na nossa porta, parece que Deus nunca vai bradar nosso nome. Aí a gente vai chorando e gemendo devagar, aleluia, mas vai chegar o dia. Ai, decanta, lavando riguete, andar a súbia neve. Oh, aleluia. A súbia. Os pequenos. Quantas vezes somos humilhados, irmãos? Somos pisados pelos homens. Eita, Jesus está aqui. Quantas vezes somos humilhados pelos homens? Você não presta, você não vale nada. Tem um, é o
Irmãos, quem chamou sabe que você não tem condição de assumir, mas Ele vai te dar condição. Ele vai te dar condição, irmão. Vai galgando, continue galgando, não desista não, porque a unção vai chegar. A unção vai chegar, vai, irmãos, Deus vai bradar na terra o teu nome. Continua, não desiste não. Está difícil de chegar, de escalar, né, irmãos? É difícil mesmo. Quem disse que é fácil? Quem foi que te enganou dizendo que é fácil, irmã Elmira? É difícil. Olha o coraçãozinho de Davi, ó. É um sacerdote que está aí. É coisa séria. É responsabilidade. É peso nos ombros. Aí quando Davi entra, irmã Nené, Deus brada no ouvido de Samuel: é este. Pode derramar o azeite sobre ele, que eu me responsabilizo. Por Samuel, jamais Samuel ungiria Davi. Mas Deus olha diferente. Pelos homens, jamais você seria escolhida ou escolhido. Mas é Deus. É Deus que está fazendo. É Deus que está trabalhando. É Deus, irmãos, e agindo Deus, quem me impedirá?